O Podfute está aqui na Arena do Jacaré e hoje vamos apresentar um convidado especial. É o Fabrício Messias, o novo reforço internacional do Democrata. Olá pessoal, beleza? Sou o Fabrício Messias, tenho 35 anos e estou representando aí o Democrata agora. Conta pra gente aqui, Fabrício, como que foi o início da sua trajetória no futebol? Então, o início eu costumo dizer que começou mesmo quando começou as viagens, né? Quando eu terminei a escola, com 17 anos, eu tive a oportunidade de ir para a Itália. Então eu morei lá na Trigória, fui para Roma e tive o privilégio de treinar, né, com um profissional, com o Totti, Juan, Cicinho, Tadei, Bizarro, tinha muitos jogadores que eu só jogava no videogame com eles, né? Então foi um privilégio muito grande. Eu fiquei também um mês lá no Udinese, onde eu pude treinar também com o De Natale, que é um grande jogador. E depois eu fui para a Suíça e fiquei o restante dos dias do visto lá, né? Aí assim que acabou meu visto, que eu tive que voltar para o Brasil, aí eu sempre tive aquela vontade de voltar e de permanecer na Europa. Eu acabei sendo vendido para o Corinthians, onde eu cheguei no Corinthians. Mas antes do Corinthians, você teve alguns percursos dentro do futebol, mas depois veio a recompensa, né? Elenco profissional, treinando com o Ronaldo e com o Roberto Carlos. Conta pra gente um pouco dessa resenha. Então, foi uma situação difícil e um privilégio também, né? Porque no momento que eu fui emprestado para o Juventude do Rio Grande do Sul, para adquirir experiência, como eu tinha 18 ainda e eles não queriam subir naquela época ainda, e eu fui emprestado para lá, estava bem, cheguei lá motivado, né? E fiz gol já no meu segundo jogo, e na véspera do terceiro jogo, o menino me quebra o meu pé no treino, aí eu quebrei o quinto metatarso. E nisso eu fui obrigado a voltar para o Corinthians, né, que eu tinha contrato lá, o Joaquim Grava me operou, e aí que eu tive o privilégio de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo e grandes jogadores que estavam lá, e pude treinar com eles, né, diariamente na academia, principalmente, para fazer reforço, e foi muito gratificante, né, estar do lado de lendas dessa, né. O Ronaldo era o presidente? O presida era diferente, teve uma situação engraçada, e quando o treinador se apresentou, o Ronaldo veio junto com o Roberto Carlos veio se apresentar. O professor, sou o Ronaldo, esse aqui é meu amigo Roberto Carlos, e todo mundo riu muito, pô, tá de brincadeira, quer se apresentar, pô. Logo depois teve a oportunidade, né, de ir pro Botafogo e na sequência pro Portimonense, que na época estava na segunda divisão do Campeonato Português. Sim, eu tive uma passagem pelo Botafogo, e a primeira proposta que eu tive para ir para fora de novo, para a Europa, pro Portimonense, eu já aceitei e fui feliz, né? Para voltar para lá e dar o meu melhor e estar no futebol europeu de novo. E a adaptação na China, eu acredito que não foi muito fácil, né? Principalmente em relação à culinária. E logo depois veio a bonificação, que voltou para o Portimonense, na primeira divisão, jogando contra o Sport, contra o Porto, contra o Benfica. Foi difícil a adaptação na China, eu era muito novo também, né? E fiz uma temporada lá, e depois quando eu voltei para o Portimonense, eu tive privilégio de viver grandes momentos, né? Vivi muitos momentos bons, joguei contra time grande e a gente conquistou muita coisa, né? Fizemos muita história, chegando na semifinal de Copa de Portugal, e eu também fiz gols importantes lá, né? E o meu sonho era sempre subir de divisão pelo Portimonense lá, né? Porque todo lugar que eu chego eu quero dar o meu melhor e tentar atingir o objetivo do clube, né? Então foi importante estar lá em Portugal, e depois que aconteceu o momento mais difícil da minha vida. Esse momento difícil que você passou na sua vida, pode falar pra gente? Tem algum receio? Não, posso, porque tudo aquilo que acontece é para nos fortalecer, né? Deus sempre cuidou de mim. E foi um momento que eu estava vivendo que eu fui o primeiro melhor jogador do mês do clube, né? Tava na minha carreira, eu estava vivendo na minha intuição, naquele momento era o auge, né? E eu estava muito feliz, a gente estava disputando 3 títulos, que era difícil de acontecer, com um time da segunda divisão, a gente ganhou de times de primeira para poder chegar, e a minha esposa estava grávida. Então nesse momento eu estava vivendo o momento mais feliz da minha vida. Mas de um momento para o outro, em coisa de dias, a gente não conseguiu conquistar nenhum dos 3 e nem a subida de divisão.
e ainda eu perdi minha filha. Então foi um momento muito difícil, que eu orei muito e eu conheço bastante a história de Jó, né? Comecei a ler a história de Jó. E foi que apareceu a oportunidade de eu ir pro Kashima Antlers no Japão. Deus é o caminho das nossas vidas, né? É. E quando você foi pro Kashima, viveu uma experiência que poucos jogadores do mundo vão vir a ter. Jogou contra o Real Madrid, uma final de Mundial de Clubes. Foi aí que eu entendi na pele aquilo que a Bíblia fala, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então naquele momento eu estava fraco, sem chão, mas eu senti que o Espírito Santo, Deus, estava sustentando eu e minha esposa naquele momento, né? E a gente acabou aceitando um contrato de 6 meses no Japão para poder sair do ambiente, para poder estar junto, né? Se fortalecendo. E nisso Deus restituiu os 3 campeonatos que eu queria, que eu desejava, né, antes dessa perca. Então eu acabei ganhando a J-League, que é o campeonato mais importante do Japão. E a gente acabou indo para a final do Mundial de Clubes, que ninguém acreditava, contra o Real Madrid. E ainda a gente foi campeão da Imperador, da Copa Imperador, no último dia de contrato. E nisso o médico falou, nos próximos 2 anos nem pensa em ter filho. E nisso, 1 ano depois, minha esposa já estava grávida, para honra e glória de Deus. Deus realmente agiu, né? E falando agora sobre essa final contra o Real Madrid, né? O Real Madrid com Sérgio Ramos, Varane, os 2 foram campeões do mundo, com Toni Kroos, Modric, Benzema, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Courtois. Como que foi quando você chegou ali e viu aquele tanto de fera, pô, estamos na final contra os caras? Meu, foi impressionante mesmo. Quando eu entrei em campo e comecei a olhar eles, eu falei, meu Deus, velho, eu tô com esses caras aqui que eu só vejo no videogame, na televisão, os melhores do mundo. E os caras é igual nós, velho. Ele corre igual a gente e eles faz. Lógico que não se compara em questão de salário, de qualidade, mas Deus me colocou aqui e eu até falava pros meus amigos, eu falei assim, pô, não desiste, velho. Deus me tirou lá de Hortolândia, lá do bairro, pra colocar eu na final do Mundial de Clubes com os melhores do mundo. Então, que a gente tem que confiar em Deus mesmo, né? E dar o nosso melhor. Eu sempre costumo falar pro pessoal que fala, de Deus não se zomba, tudo aquilo que você plantar também colherá. Então, se a gente plantar humildade, trabalho, no tempo certo, no tempo devido, Deus vai honrar e vai colocar a gente em um lugar onde a gente possa fazer a diferença e ser usado, né? E para lembrar que na final do Mundial, né, 2-2 no tempo normal, veio a prorrogação. Vocês tiveram chance, né, de ficar em vantagem ainda na prorrogação. Teve também lance no minuto final seu, mas aí acabou que o Real Madrid saiu vencedor, mas acredito que foi uma experiência única realmente. Foi uma experiência única. A gente poderia até sair com a vitória ali. Teve um lance meu lá no último minuto quase. Teve algumas expulsões ali também que o homem não deu ali, que era para expulsar ali eu acho que era o Casemiro, se eu não me engano. Mas é uma benção, né? Uma vitória. Não tem como não ser gratificante, independente de ganhar ou perder, chegar numa final, saber da onde que Deus me tirou e da onde Ele colocou, não tem preço, né? E aí no final, né, só para contar a história, o Cristiano Ronaldo foi lá e decidiu. E aí ele soltou o... Aí ele fez Aí foi difícil, estádio lotado, 67 mil eu acho que tinha. E depois eu tive o privilégio e a honra de ficar no vestiário lá com eles, que foi um momento sublime também, né? E depois dessa passagem pelo Kashima, voltou para o Portimonense, conquistou coisas importantes por lá e retornou para o futebol japonês aí no Urawa. Uhum. Sim. Depois que eu saí, Deus me honrou no último jogo, como eu te falei, eu lembro até hoje, dia 1º de janeiro de 2017. Foi meu último dia de contrato, meu último jogo. E eu consegui fazer o gol do título, né? Deus me honrou com o gol do título. E quando eu voltei para Portugal também, eu fiz a minha melhor época e Deus realizou o desejo do meu coração, que eu te falei. Eu queria sempre subir de divisão com o Portimonense e a gente falhou lá atrás. E quando eu voltei, depois de 3 títulos no Japão, ainda fui campeão e subi de divisão lá. Então foi um momento, e eu fui artilheiro do time ainda, foi que eu fui vendido por Urawa Reds.
E no futebol nem tudo são flores, né? Sua passagem no Japão teve momentos bons e momentos complicados, e aí veio a lesão. Sim, sim. Eu cheguei muito bem lá, eu acho que foi 10 jogos, eu fiz 7 gols ou 6, alguma coisa assim. Cheguei muito bem lá e minha esposa estava grávida nessa época ainda. E acabou no meu 10º jogo sozinho, eu sempre me cuidei muito, eu fiquei muito triste, porque eu acabei rompendo o ligamento do joelho. Mas graças a Deus lá tinha pessoas que me ajudou muito, o Alex Evangelista, que foi campeão olímpico, seleção, ele que me tratou pessoalmente e me recuperou. Deu 5 meses e meio, 6 meses eu já estava recuperado. E com 8 meses eu voltei a jogar por causa do seguro, né? E pude ainda disputar uma final contra o Al Hilal da Champions da Ásia. E ainda fiz o gol nas quartas de finais, né? Contra o Shanghai, que tinha o Hulk, tinha o Oscar. Joguei contra eles e pude ganhar e classificar ainda. Depois o Fabrício retornou para o futebol português, passou pela China e por fim, depois de algum tempo, acertou e hoje está aqui como um novo reforço do Democrata. Isso. Foi uma trajetória ali de decisões, né? A gente sabe que toda decisão tem uma consequência, né? Então, quando eu saí do Ural e voltei para o Portimonense, minha esposa ficou grávida, eu acabei não voltando mais para o Japão para poder ver o nascimento da minha filha, né? Como eu já tinha perdido uma filha, perdi o nascimento do meu filho porque eu estava no Japão por enquanto que ele nasceu. Então, nessa terceira gravidez dela, não teve negócio, né? Eu fiquei com ela, do lado dela, a gente teve nossa filha. Aí, quando ela nasceu, eu tive a proposta para a China, onde eu fui para a China, o último clube, né? Antes de voltar para o Brasil. Então lá eu fiz bons jogos e terminei o campeonato. Os últimos 2 jogos fiz 3 gols, terminei bem, graças a Deus. Mas nesse momento, nesse intervalo, eu perdi minha sogra. E foi um baque muito grande. Era uma pessoa, era uma conselheira para nós, era a melhor amiga da minha esposa. Então eu e minha esposa juntos decidimos passar um tempo em família no Brasil para dar um apoio emocional, espiritual, estar junto também com o pai e com a irmã dela. E o negócio era ficar 2 meses só no Brasil. Aí quando eu percebi, já fazia 1 ano que a gente estava aqui. E Deus deu esse privilégio de poder desfrutar esse tempo com a nossa família, né? Depois de 13 anos fora, a gente pôde desfrutar com a família, mas só que eu ficava inquieto em casa. Eu ia pra academia, corria, às vezes eu acordava de madrugada e saía para correr na rua. Aí a gente decidiu, eu falei, amor, não dá para ficar sem jogar. Aí que apareceu uma oportunidade lá no Juventus, que era pertinho de casa, da família, mas infelizmente não deu tempo de pegar ritmo, que estava no final do campeonato e tudo. E aí apareceu essa oportunidade para vir aqui pro Democrata. Eu tive muitas propostas mais para fora e a gente não queria sair, né, ficar longe da família de novo. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, pessoas maravilhosas e tenho o privilégio de vestir essa camisa. E que a gente possa ser feliz e atingir os objetivos junto aqui. E o que eu puder fazer, né, para ajudar dentro ou fora de campo, a gente tá aí para tudo. Resenha, esse bate-papo aqui com o Fabrício, que contou um pouco da história dele. Fabrício, boa sorte, meu parceiro. Muito obrigado. Que dê tudo bem aí no Jacaré e que faça muitos gols para o Democrata alcançar o acesso. Eu que agradeço por todo o carinho aí, toda a recepção aí do pessoal. E obrigado por lembrar também de algumas memórias da minha carreira. E espero ser feliz aqui e poder ajudar os meus companheiros dentro, fora de campo, para a gente conquistar o nosso objetivo. Valeu!